E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos analisar agora, aqui ao vivo, o edital da PGE Sergipe, tá? Mais um edital, já tem bem mais ou menos um ano, acho que foi em agosto do ano passado, a primeira vez que teve uma notícia sobre esse concurso da PGE Sergipe e tal. E agora, finalmente, temos o edital publicado. É um concurso pequeno, tá? Não é um concurso com muitas vagas, como, por exemplo, claro, a PGE São Paulo. É um concurso menor, mas uma carreira boa, tá? Bem interessante e um edital muito bem feito, tá? Um edital bem bacana. Assim, tem mais disciplinas do que eu gostaria se eu fosse fazer essa prova, mas isso é bom porque dificulta o jogo para todo mundo também. Mas as regras são bem claras, as provas têm um tempo bom, um tempo hábil para estudar entre as provas, enfim. Dá pra ir bem aqui. E o Expedito já falou que uma das vagas é dele, porque são fortes sinais que o edital saiu no aniversário dele. Bem, Expedito, parabéns pelo seu aniversário, tá? E sim, cara, é bom acreditar nesses sinais, é bom mesmo, de verdade. Cara, dá pra pegar bem uma vaga dessa daqui, viu? Inclusive, eu tenho o palpite aí que PGE São Paulo não deve demorar e PGE São Paulo vai roubar todas as atenções da PGE Sergipe, o que é bom, tá? O que é bom pra quem vai fazer Sergipe aqui. De toda forma, vai ser um concurso bem concorrido, claro. Não tem como PGE no Nordeste não ser bem concorrida, então essa não vai ser diferente, tá? Teremos uma concorrência razoável aqui, mas como é uma procuradoria menor, é um edital que oferece poucas vagas já diretamente no edital, a remuneração inicial também não é tão grande quanto em outras procuradorias, tudo isso diminui um pouco a atratividade desse concurso, o que faz com que a concorrência fique aí um pouquinho mais amigável, embora fácil nunca será, tá? Isso daí não tem chance. Todo concurso de procuradoria grande de PGE sempre é difícil, no Nordeste mais ainda, beleza? E hoje nós vamos conversar com o Gabriel. Gabriel não tá aqui ainda. O Gabriel, ele é procurador lá no estado de Sergipe, então é bom que ele pode tirar algumas dúvidas práticas pra gente quanto à carreira, por exemplo, se existe alguma possibilidade de teletrabalho, quais são possibilidades de lotações, enfim, dá pra analisar muita coisa lá de dentro com o Gabriel. E o Serei PGE falou pra eu não fazer propaganda porque na PGE Roraima deu ruim. Cara, eu não acredito que eu tenha muita influência para influenciar as pessoas a fazer ou não concurso, para ser bem sincero assim, mas PGE Roraima me surpreendeu mesmo. O número de inscritos foi maior do que eu imaginava. Eu achava que fosse ficar em mil e pouquinho, deu acho que 1.800, né? Então um número grande. Por exemplo, é possível que Roraima seja maior do que Pará, sabe, em número de inscritos, o que não faz nenhum sentido se você pensar o tamanho dos estados, da procuradoria, do PIB, enfim, de tudo que envolve ali, beleza? PGE Rio Grande do Norte, bem lembrado pelo Dave, PGE Rio Grande do Norte, cara, possibilidade bem razoável de sair este fim de ano ainda, tá? E aí PGE Rio Grande do Norte tende a ser um concurso maior do que Sergipe, inclusive, tá? A Eliana perguntou, para quem tá começando, melhor sonhar com Sergipe ou São Paulo? Eliana, sendo muito sincero contigo, para quem tá começando, o melhor é sonhar em fazer uma base boa, tá? Porque assim, se você tá começando, depois que sair o edital é tarde para você. Sendo muito honesto mesmo, tá? Por quê? Porque as pessoas que estão passando não são pessoas que estão começando a estudar assim que o edital sai. São pessoas que começaram a estudar ano passado, que na pior das hipóteses começaram num ritmo forte agora, em janeiro, nesse começo de ano. Essas pessoas chegam forte para PGE Sergipe, sabe? Quem tem aí 6, 12, 18 meses de estudo. Quem está começando, e aí como começando eu vou entender a pessoa que está estudando ali há 1 mês, há 2 meses, tá? Provavelmente você não vai ter uma chance em nenhuma dessas provas. Não quer dizer que você não deva fazer, deve fazer. Mas as suas chances são bem pequenas e você faz mais para aprender do que para já se cobrar um resultado, para já se cobrar uma aprovação, ok? Vamos deixar a live salva assim, tá, Vinícius? Pode ficar tranquilo. Rafael, PGE Maranhão deve demorar, tá? Não tem notícia imediata lá não. Talvez, Rafaela, desculpa. Talvez 2024, talvez 2025, mas assim, não tem notícia concreta. E aí, Gabriel, beleza? Olá. Tudo certo? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Por aqui. Opa. Notícia boa esse edital na sexta-feira, né? Pois é, o edital, e inclusive assim,
Sergipe adotou um ritmo meio estranho, né? Porque esse edital comentava há um tempo, aí parou, meio que fez aquele silêncio operacional, assim, sabe, de uns 2 meses, e aí de repente já saiu contratação de banco e edital, tudo junto, Verdade. assim. Autorização, contratação, tudo de uma vez só. Então, assim, claramente a PGE Sergipe estava trabalhando, só não estava divulgando, né? É isso Sabe? aí. É Tá isso certo. aí. É uma Verdade. acho válido também, não acho ruim não quando a administração pública faz isso, tá certo. Faz parte do jogo, Correu assim. bem, correu por fora, né? Exato, isso aí. Isso aí. Cara, antes de chegar no edital propriamente dito, bora falar um pouquinho sobre a carreira, assim. Assim, todas as lotações são em Aracaju ou tem alguma regionalização em Sergipe? Então, a nossa carreira talvez seja uma das menores, talvez a menor do Brasil. A Procuradoria fica só na capital, não tem Uhum. nenhuma regional interiorizada. E acredito que todas essas vagas iniciais devam ficar lá no contencioso, que é onde eu estou atualmente. Então, Vai os todo colegas por estão conta. sendo muito aguardados. As nomeações devem vir muito próximas aí do final do concurso. Então, isso é uma excelente notícia, né? Tá, não, ótimo, vai todo mundo junto ali. Tá. Me falaram que só tem 5 cargos vagos mesmo, é isso. Você sabe a Hum, quantidade total de cargos? Não, é o seguinte, Hum, quantidade total de cargos é 70. Éramos 65, foram criados 5 cargos. Esses 5 nunca foram providos. E dos hum, 65, salvo engano, tem 2 ou 3 que estão vagos atualmente em decorrência de aposentadorias. entendi. Então, eu imagino que devemos ter 7 ou 8 cargos vagos atualmente, que devem ser providos de forma bem célere. Entendi. Então, na verdade, tem mais de 5 vagas, é que são 5 novos, vamos dizer assim, né? Isso, Ah, exato. entendi. Bacana, legal, bom saber. Tá. E a remuneração inicial, você sabe? Remuneração inicial, olhando pelo edital, eu vi que 17.198. Uhum, Não, eu não estou mais na classe inicial, até porque a progressão lá é bem rápida. As sim, primeiras promoções, salvo engano, são com 1 ano, as 2 primeiras, ó, que depois legal. as próximas são com 3 anos. Então, essa remuneração inicial, apesar de não ser tão atrativa, ela vai ser por um curto período, né? E isso é muito positivo também, porque as promoções lá são automáticas. Você Hum, não precisa preencher nenhum requisito além do tempo. Então, isso é muito positivo na carreira. sim, sim, é bom, até porque também não cria também às vezes tem uma certa rivalidade interna por causa de E, promoções e tal, com certeza. é bastante, E o engessamento da carreira também, né? sim. Engessamento. Sergipe tem escritório em Brasília, cara? Tem. Mas acredito que é só um procurador lotado em Brasília. Então, é uma vaga bem Não, isso aí é uma dada coisa que aí. você pode falar assim, né? Eventualmente o que acontece e tal, mas não dá pra. Isso, exato. Entendi. Perguntaram aqui se faz muita audiência. Cara, isso vai depender muito da setorial na qual você ficar lotado. Sim. Então, se é que eu posso falar que a pandemia trouxe alguma coisa boa, acho que foi a virtualização dos atos processuais e Uhum. também das audiências. Então, apesar de ser muito comum a realização de audiência em algumas setoriais, a maior parte delas está sendo realizada virtualmente. Entendi. Eu acho que é isso no Brasil inteiro, né? Assim, em regra, enfim, sempre tem aqueles setores para quem não gosta de audiência também, né? Tipo, às vezes execução fiscal e tal. E já para quem gosta, é bom que tem uns setores também que tem bastante audiência. E geralmente, eu não sei, assim, se a PGE estiver bem equilibrada de trabalho, os setores que têm mais audiência têm uma demanda um pouco menor, justamente porque sabe que o procurador já vai ter que perder mais tempo com isso e tal, né? Então E, acaba que sempre tem esse equilíbrio, assim. Cara, verdade. trabalho, home office, tem alguma coisa assim em Sergipe? É o seguinte, não está regulamentado. Não existe uma regulamentação oficial de home office hoje em dia. Entendi. Então, eu acho que não é uma possibilidade concreta a curto prazo. Saquei. Mas, como eu bem falei, os atos processuais são todos virtuais, então nada impede que haja uma flexibilização, eventualmente, né? Sim. Deve ser uma situação semelhante com o Mato Grosso. Então, em Mato Grosso também a gente não tem, mas assim, como os atos são virtuais, eventualmente tem dia que, por exemplo, eu não vou trabalhar os 2 períodos, tem dia que eu trabalho um período em casa, enfim, dá para fazer algum nível de equilíbrio, a depender do setor, enfim, E da situação. Isso exatamente, é por aí mesmo. aí, bacana.
Bem legal. Tá. E honorários, cara, é regulamentado aí? Isso existe. Existe a regulamentação, recebimento mensal, tá tudo certinho, tudo normativadozinho e tá legal. Ah, entendi. Que bom, que massa. Você já recebe no começo ou tem uns anos assim de pedágio? Não. Atualmente, pela regulamentação atual, você já entra recebendo. Não Ah, existe um pedágio, não. legal, legal, boa, boa. Isso aí. Tá. Vamos lá, vamos falar mais do concurso agora. Eu até vi lá no nosso grupo, né, que você já fez até uma análise das leis, o que tem de legislação local diferente, assim. A gente vai chegar lá. Cara, tem algum problema para você falar o valor médio dos honorários, assim? Se não quiser falar, tudo bem também, eu entendo. Cara, o pior é que eu não tô por dentro. Não sei se eu vou encontrar fácil aqui. É porque oscila bastante, eu te confesso que oscila bastante, porque depende muito do mês, depende muito do recebimento dos recursos pela Cefaz, que é quem faz a transferência para a gente. Uhum. Mas é um complemento muito interessante da renda. Não é desses maiores valores aí que a gente vê nas notícias, mas é um complemento muito interessante da renda. Entendi. Bacana, bacana. Então, bora lá. Ó, o edital saiu hoje, né? A gente tem 5 vagas, 3 para ampla concorrência, uma para candidatos com deficiência e uma para afrodescendentes. Essa cota para afrodescendentes eu acho que é nova, né? No último acho que não teve, né? 2017. Eu acho que não rolou. Realmente, eu não me recordo 100%, mas eu tenho praticamente certeza que não tinha. Então. Edital 2017 não tinha. Beleza. Novidade aí. E aí, nós temos as datas. Você tem a data da prova objetiva aí? Eu perdi aqui rapidinho. É dia 19 de... Tá previsto para o dia 19 de novembro. Isso aí. 19 de novembro. Isso. Cara, a gente ainda tem 3 meses. 3 meses e 2 semanas. É bastante tempo, né? Dá para Pois é. preparação. Um prazo bem generoso. Um prazo bastante generoso. Tá. Pensando assim que dá para fazer essa preparação bem completa, assim, cara. E aí eu queria saber só uma discussão de estratégia de estudo contigo, assim, ver só o que você pensa a respeito. Você acha que assim, é mais negócio o cara ir muito forte em lei seca, sabe? Ou fazer mais questões? Se você estivesse estudando para essa prova, cara, pensando que você ainda tem 3 meses e meio, mais ou menos como que você acha que você ia estudar daqui para lá, assim? Mestre, eu faria exatamente o seguinte. Eu pegaria um reta final, muita qualidade, e seguiria ele à risca. Questões, muitas questões. Eu sempre fazia mais questão do que estava previsto no cronograma de metas. Partia direto para a lei seca depois, informativo com muita força, e por último o PDF. E o PDF, aquela leitura muitas vezes pontual. Muitas vezes eu sequer li o PDF inteiro, porque eu acho que essas 3 primeiras etapas aí já davam uma base muito interessante para quem já tem um conteúdo solidificado ali, aquela preparação inicial bem solidificada, né? Mas pela extensão desse prazo, como foi muito generoso aí no prazo entre a data da publicação do edital e a data da prova objetiva, eu acho que mesmo quem não tem essa base bem solidificada consegue ter uma chance muito real nessa prova, porque pegando um reta final daqui até a data da prova, como você bem falou, você vai ter 3 meses e meio. Então você consegue fazer cumprir muito bem esse cronograma aí, lendo o PDF todo dia, fazendo as questões todo dia, lei seca todo dia, informativo todo dia. Então, eu acho que foi uma oportunidade excelente, tanto para quem já está voando aí nos concursos, como para quem ainda está começando a pegar o ritmo, assim. Eu acho que para quem está começando do zero, é um pouco mais difícil. Mas para quem já está caminhando bem, eu acho que foi uma excelente oportunidade, porque vai ser suficiente para matar esse edital aí. Só que o cara não pode dar mole, né? Porque o conteúdo programático é bem grande, né, cara? A gente vai chegar nele aqui daqui a pouco. Aliás, deixa eu já até colocar aqui só para a gente ver as disciplinas, assim, sem falar nem o conteúdo de cada uma. Mas assim, a gente tem aquelas 9 disciplinas que são cobradas em todo o concurso de procuradoria, né? Constitucional, administrativo, processo civil e tributário, ambiental, civil, financeiro, trabalho e processo do trabalho. Beleza. Isso. Essas que tem em todos, assim, nenhuma novidade aí. Mas veio mais penal e processo penal,
empresarial e previdenciário. Meio que não faltou ninguém aí, né? Assim, E ainda trouxe o urbanístico também, que não é uma matéria que está presente em todas as provas estaduais, né? tem urbanismo, Mas, instituto de ambiental ali, bem lembrado. isso. Mas esse edital aqui, ele não difere do edital anterior, da prova do último concurso, que Uhum. estava exatamente desse mesmo jeito. Todas as matérias que estão presentes aqui também estavam presentes lá. E a prova foi uma prova muito tradicional de procuradoria, não foi uma prova invencionista, o examinador não pesou na mão, assim, Uhum. em nível de complexidade, tampouco na distribuição de questões. Salvo engano, teve uma matéria, duas matérias, na verdade, que destoou um pouquinho ali no quantitativo de questão do Uhum. usual, que foi trabalho e processo do trabalho. Teve, salvo engano, 16 questões de trabalho e processo do trabalho, o que não é tão comum para uma É. prova de procuradoria em relação à proporção das outras matérias. Uhum. Mas não foi uma prova diferente do que a gente costuma esperar numa prova de procuradoria. E eu imagino que essa vá no mesmo caminho. Sim, sim. Assim, 16 de trabalho, processo de trabalho, é bastante mesmo, mas também não chega a ser, nossa, que absurdo, acabaram com a prova e tal, né? Só um pouco acima do normal, assim, mas aceitável, vamos dizer assim, né? Isso, isso. Isso aí. Tá. Tem uma galera perguntando aqui sobre quem está focado na PGE São Paulo, se vale a pena fazer ou não. Mas para a parte final a gente volta mais nisso, tá, Valadares? Só para a gente continuar prosseguindo aqui com essa análise do edital propriamente dito. Daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais de estratégia de estudos, vamos dizer assim. Então, a gente tem todas as disciplinas com 100 questões da prova objetiva. Não traz a distribuição de questões. Então, a gente seguia mais ou menos pelo edital, pela prova passada, né, 2017, Isso. que foi uma distribuição bem equilibrada aí, né, com um pouco mais de peso em trabalho e processo do trabalho, mas uma distribuição equilibrada, assim, né, com constitucional e administrativo tendo um pouco mais de questões e matérias menores, como previdenciário, um número menor mesmo de questões, dentro do esperado de uma procuradoria aí, né? Concordo. Não, assim, tem uma coisa que é meio que um agravante, sabe? Porque a banca CESP, ela tá com um histórico recente, de 2021 para cá, de variar muito esse número de questões, sabe? Então, de repente, eles fazem igual lá na PGE Ceará, que teve uma super proporção de penal e processo penal. Penal e processo penal veio quase 20 questões, assim. Então, é um risco que a gente tem aqui também, né? Não dá para saber. No fim das contas, você vai ter que estudar todas as disciplinas, né? Não dá para tentar falar, eu vou deixar de estudar previdenciário porque vai vir pouco. De repente, tem 8 questões de previdenciário e você está fora do concurso só por causa disso, sabe? Pois Então, é, a gente pode até tentar dar um palpite, mas na cabeça do examinador a gente não consegue entrar, né? Então, muitas vezes realmente a gente acaba sendo surpreendido, mas não tem o que fazer, a gente tem que estar preparado para o que vier. é isso. É isso. A prova discursiva é só em janeiro, né? A discursiva acho que é 7 de janeiro, se não me engano. Deixa eu ver se eu acho a data Isso mesmo. certinho. Isso. 7 de janeiro. Não é tanto tempo, é menos de 2 meses, mas é tempo mais que suficiente, para minha opinião, eu quero ver se você concorda, o cara não estudar para discursiva agora. Deixa para depois mesmo, sabe? Concordo. Estuda para passar na objetiva, que já vai ser um trabalho gigante, assim, já vai ser bem difícil passar nessa objetiva. Toda a Procuradoria do Nordeste é bem concorrida, essa não vai ser diferente, sabe? O principal polo de concurseiros do Brasil é o Nordeste, né? Então, vai pessoal aí do Nordeste inteiro e mais sempre tem alguém indo de outras regiões para fazer também. Então, assim, deixa para se preocupar com contestação, apelação, agravo de instrumento lá depois de 15, depois da prova objetiva, né? Dezembro e janeiro você pensa nisso. Concorda comigo, Gabriel? Concordo 100%, mestre, 100%. Até porque uma prova discursiva não tem grande mistério. É lógico que a gente precisa ter uma preparação específica e direcionada, mas é saber colocar ali no papel, saber escrever bem direcionado ao que o examinador vai querer que conste e que vai constar no espelho de correção. Então, você estudando para a prova discursiva, você está também aproveitando praticamente tudo desse estudo para a prova objetiva, no caso, você está aproveitando praticamente tudo para a prova discursiva. Quando você passar da prova objetiva, você consegue direcionar e complementar esse estudo que você já teve aí para a prova objetiva com as particularidades necessárias à prova discursiva. Então, adotaria com certeza essa estratégia de agora só estudar para a prova objetiva. Isso aí.
Aí, tamo junto nessa, então. O Suel perguntou aqui, quantos vão para a segunda fase? Suel, são 200, tá? Você tem o número aí por cota, Gabriel? Tenho. São 140 na ampla concorrência, Hum. 40 nos inscritos como pessoa com deficiência e 20 inscritos como candidatos afrodescendentes. Isso aí. Isso aí. O Marcelo perguntou, falou da nota de corte, que nessa ele acredita que será maior do que em 2017, que foi 81. Marcelo, isso é muito imprevisível, porque depende do nível da prova. E aí, só no dia da prova a gente descobre, cara. Se eles fizerem uma prova difícil, como, por exemplo, a prova da AGU, e não anular um monte, né? Aí a nota de corte cai, vai ficar ali em 70. Já se eles fazem uma prova mais fácil, ainda anula 5, 6 questões, chega perto de 90. É isso. Tem que esperar, tem que fazer a prova, né? Só depois dá para tentar brincar de nota de corte, assim. Antes não adianta, não. Beleza? Então, ó, vão essas 200 pessoas aí para a discursiva, o que é bastante gente, né, Gabriel? Assim, considerando que só são 5 vagas imediatas e que a carreira como um todo tem 8 vagas, 7 ou 8, e aí pensando que tem rotatividade e tal, eu acho que dá para a gente estimar que eles devem nomear ao longo dos 4 anos mais ou menos umas 15 a 20 pessoas, assim. Aí, concordo 100%. Inclusive, esse edital saiu com o mesmo quantitativo de vaga, ou uma vaga a mais do que o concurso anterior, Uhum. e a quantidade de nomeados foi exatamente essa aí. Foram 16 nomeados, tendo sido eu o último nomeado. Eu fui o 16º e fui o último nomeado. Porra, que legal, que sorte, sorte assim, aspas, né? Mérito seu, claro, mas assim, porra, que legal, cara. Então, ó, foram 16 no último, esse então também deve ficar mais ou menos nesse padrão. Você vê aí que não é um número grande de nomeações comparado a outras PGEs, é um número menor, assim, né? Tem PGE que já larga aí, por exemplo, o PGDF com 65 vagas já no edital, que eles já devem nomear agora, né? Então, assim, isso faz com que esses 200 na primeira fase da PGE Sergipe seja um número grande, né? Porque, assim, esse número baixo de aprovados na primeira fase faz cair um pouco o número de inscritos, sabe? Isso é um histórico que a gente vê, assim, nas procuradorias como um todo, sabe? Então, assim, se tivesse 50 vagas no edital, pô, provavelmente ia chegar perto de 10 mil inscritos, sabe? Agora, como tem 5, então o número de inscritos deve ser bem menor, sei lá, 3, 4 mil, um número mais razoável, assim. O que faz com que passar nessa primeira fase não seja tão difícil quanto em outras procuradorias. Passar entre os primeiros para ser nomeado é bem difícil, bem complicado aí. Mas na primeira fase, dá para dar um gás, assim, e mesmo quem está um pouquinho mais fraco hoje, mas já está no ritmo de estudos, ter chance de passar nessa primeira fase. Você concorda comigo, Gabriel? Você acha que faz sentido, assim? Concordo totalmente, mestre. E, além disso, eu até me lembrei de um fator muito importante em relação às nomeações, que é o fato desse concurso estar saindo muito próximo a concursos muito grandes, que é o caso da AGU, PGF, PFN, PGM São Paulo, PGE São Paulo. Uhum. Então, isso faz com que as listas rodem com intensidade muito maior do que o normal. Então, Sim. isso aí, consequentemente, gera também uma rolagem maior da lista de aprovados, porque acaba gerando umas desistências, alguns entram na carreira e depois acabam indo para outra carreira que seja mais atrativa, que seja mais próxima de casa. Então, talvez essa lista até rode um pouco mais do que a minha. Talvez até bastante mais do que a minha. Então, é uma excelente oportunidade. É bem lembrado, cara, porque essa sua pegou aquele período de seca das PGEs ali, né? Quase não teve prova nesse período, sabe? Teve a PGE São Paulo depois, mas eu acho que foi a única grande procuradoria desse período de validade, assim. E agora, realmente, a gente tem um monte de gente na AGU que vai fazer essa prova, tem um monte de gente que vai fazer essa prova também vai fazer PGE São Paulo. Enfim, só para ter uma noção disso, a PGDF vai nomear agora. Aí os aprovados, eles já estão organizando os pedidos de final de fila, sabe? Cara, uma quantidade gigante de final de fila lá na PGDF. E assim, é uma carreira com 60 dias de férias, sabe? Com a remuneração inicial já é alta. Tipo assim, ninguém tá saindo porque a carreira é ruim, sabe? O pessoal não tá indo porque já aprovou em outra coisa, tá mais perto de casa. Então, enfim, realmente vai rodar bastante mesmo. Possibilidade de nomear bem mais por causa dessa rotatividade, né? Pois é isso. Exatamente. Isso aí. Tá. E aí, as
essa prova discursiva, a gente tem 4 questões, né? Uma peça e um parecer. É uma prova discursiva até que bem enxuta, assim, né? Tipo, para um padrão de procuradoria, não é aquela prova super desgastante. É uma prova que tem uma peça e um parecer, então dá para medir bem o conhecimento. 4 questões, o número é até pequeno. Então, assim, é uma prova que, de fato, claro, todo mundo tem que estudar muito, você tem que ficar entre os primeiros ali, mas também não é uma prova absurda, que você já vai preocupado, pensando, nossa, eu tô ferrado nessa discursiva. Não, você tá ferrado igual todo mundo, né? Tem que estudar bastante. Mas é uma prova factível, uma prova que você pode ir lá fazer e se dar bem, assim, sabe? Pois é, e é uma prova que envolve muita estratégia também, porque além de ser uma prova relativamente enxuta, Uhum. além do quantitativo baixo de questões, as questões são muito curtinhas também, são 15 linhas para cada questão. Ah, Então verdade. existe muita estratégia para que você não desperdice 1 centímetro sequer daquelas linhas. Você tem que Hum, saber colocar ali uma resposta completa e concisa para que pontue o máximo possível, para colocar o máximo de informações ali que constem no espelho para que sua pontuação seja elevada. Então, hum. vamos treinar aí no momento adequado, treinar a capacidade de síntese para não desperdiçar essas linhas aí. Não, verdade, verdade. Quando for estudar para a prova discursiva, é bacana, o cara tem que treinar mesmo e tem que ficar atento nesse número de linhas que vai fazer diferença aí mesmo. Vai fazer diferença com certeza. Pois E é. aí, Gabriel, já indo para frente aqui no edital, eu estava olhando a prova de títulos. Cara, titulação faz diferença nessa prova, hein? Tem Cara, muito título e, cara, eu acho que vai fazer uma diferença legal aí, viu? é até interessante. Parece combinado, mas não foi combinado, viu, gente? Ah, Eu era, até a prova de títulos, eu era o 10º, até na verdade o recurso da prova de títulos, eu era o 17º candidato. E hum, quando eu enviei meus títulos, eles computaram errado algum deles ali, salvo engano, um ano de prática de advocacia. hum. E eu recorri dessa análise dos títulos, eles aumentaram minha pontuação em 0,1, foi 0,2, e eu passei o 16º candidato por 0,01. Então eu deixei de ser o 17º para ser o 16º por 1 centésimo. Não foi um décimo, foi 1 centésimo. Isso aí custaria a minha nomeação. Eu deixaria de ser nomeada por conta desse centésimo aí. Então, como o Renner bem analisou, esse quantitativo de ponto disponível aqui na prova de título é bem relevante, porque ele significa quase 10%, quase um décimo aí dos pontos disponíveis no concurso. Porque a prova objetiva vale 100 pontos e a prova discursiva, somadas as duas provas, vale 200. Então, esses 24 pontos aqui da prova de títulos saem bem caros para quem se interessa e para quem conseguir ficar aprovado nesse concurso. É uma prova, uma fase do concurso que é classificatória, mas que deve ser dada a necessária atenção aí. Então, Não, com certeza. E assim, eu penso que essa prova, cara, é porque nem sempre a administração pública pensa bem antes de fazer as coisas, né? Mas se o pessoal da gestão pensar bem, você seleciona o perfil de procurador que você quer com base no edital. Aqui, eu não sei se vocês, que eu digo, não que vocês estivessem fazendo edital, né? Mas vocês, procuradores aí, eu não sei se vocês pensaram nisso lá na hora, mas me parece que valorizou muito a advocacia. Então, me parece que vocês querem procuradores que, de fato, tenham essa experiência de advocacia. E se for, eu acho um perfil bem legal, para dizer a verdade. Eu acho legal quando a administração pública faz isso. E olha só, são até 6,3 pontos para a advocacia privada, né? É muita coisa. é muita É coisa. muita coisa. É assim, esses 6,3 pontos para quem tem 7 anos de advocacia, são 7 anos, que é 0,9 por ano, dá até 7 anos. Para quem tem 7 anos de advocacia, cara, pô, você já larga muito na frente aqui, sabe? Assim, para quem tem uma boa pontuação de títulos, esse concurso dá para o cara tentar ir só sobrevivendo, sabe? Vai sobrevivendo, mesmo que ele passou meio mal na primeira fase, dá para tentar recuperar na segunda, depois saltar umas posições nos títulos, assim, sabe? Então, por esse formato dos títulos, eu penso que essa é uma prova ruim para quem é recém-formado, sabe? O cara que passou, fez agora, claro, faz. Enfim, de repente você vai tão bem que você supera essa barreira dos títulos. Mas me parece que favorece quem é mais experiente aqui, sabe?
E Isso. é tanto ponto que eu acho que foi deliberado de vocês, viu? Eu acho que não foi acidental isso, não. Eu confesso que eu não conversei com os colegas que estão à frente do concurso sobre isso, mas eu imagino que tenha sido sim proposital, os colegas são muito competentes. Uhum. E, como você bem mencionou, isso aí realmente direciona muito, de uma forma positiva, a Sim. seleção daqueles candidatos que vão integrar a carreira. Você consegue selecionar candidatos mais experientes e com uma vocação diferente ali para a advocacia pública. Uhum. E, apesar de ser realmente uma quantidade de ponto muito alta aqui disponível para a advocacia pública, eu peço que vocês não desanimem, porque eu vou até usar meu caso como exemplo. Quando eu fiz esse concurso, eu tinha pouco mais. Eu estava para fazer 3 anos de nomeado. Eu tinha 2 anos e alguma coisinha ali de nomeado, não, perdão, de formado. Então eu não tinha essa pontuação toda de título, não. Eu falei que esse pontinho do título fez diferença para mim, mas fez diferença porque a diferença era pouca entre a lista ali de aprovados. Sim, sim. Mas eu não tinha tanto ponto assim, não, entendeu? Mas, de fato, esse critério aqui adotado pelo edital ajuda bastante na seleção de candidatos muito preparados e experientes. Não, sim, sem dúvida, pessoal com experiência profissional. Também tem uma titulação forte, assim, para experiência acadêmica, normal, né, comum, assim, mas me parece que o perfil aqui é um perfil mais profissional mesmo, sabe? A pontuação tá maior nisso e exercício de cargo público também, vale bastante, né? Vale até 3 pontos, ó. Também é relevante aqui esse exercício de cargo público e aprovações em concursos de advocacia pública, de carreira jurídica, né? Advocacia, magistratura e tal, também vai numa pontuação, assim. Então, esse é um concurso que, cara, vale a pena você prestar atenção nessa fase de título, sabe? Já dá uma olhada aí, ver se você já consegue largar bem nessa prova. Ó, por exemplo, o Marcelo falou aqui que ele tem quase 10 pontos aqui. Marcelo, você tá muito bem para essa prova, cara. 10 pontos é gigantesco, assim. Porque o nível de todo mundo é tão próximo, todo mundo hoje estuda tão bem, que 10 pontos, cara, de repente você consegue ganhar 30 posições, assim, sabe? Tipo, eu não descarto esse cenário, é possível, sabe? Então, assim, vai com tudo, cara, vai pra cima, Marcelo. De repente, esse concurso, cara, é uma oportunidade pra você, melhor do que outros que tem muitas vagas e tal, mas da mesma forma que tem muita vaga, também atrai muita atenção, enfim. Todo concurso de procuradoria é muito concorrido, sabe? O número de vagas não importa muito, não, porque se tem muita vaga, vai ter muita gente atrás também. Agora, você encontrar uns editais que de repente te favorecem de alguma forma é interessante. E esse favorece quem tem boa experiência com a advocacia aí. Eu achei interessante essa prova de títulos aqui. Pois é. E o fato de estar saindo, que bom que está saindo bastante edital agora de prova de advocacia pública, torna mais relevante ainda essa seleção adequada das provas que você vai fazer, né? Sim. Então você tem que escolher com muita inteligência e Marcelo, realmente 10 pontos, você tem muito mais pontos do que eu tinha. Então, corre atrás aí que sua chance é excelente aqui nessa prova. Exato, isso aí. E assim, ó, por exemplo, a gente tá. Eu acho que acabou o período de inscrição, ou tá acabando, lá da PGE Pará, sabe? E a PGE Pará é uma prova muito própria, assim, é banca própria, eles têm toda uma lógica própria na prova lá da PGE Pará. E assim, é um edital, vamos dizer, que é concorrente desse, sabe? Então, assim, muita gente que vai fazer Pará vai deixar de fazer Sergipe. E a recíproca também é verdadeira. Então, isso que você falou aí de ter muitos editais favorece muito, cara. Favorece muito porque muita gente, de fato, vai escolher a prova, o que acaba diminuindo um pouquinho a concorrência ali e deixando mais propício para todo mundo, assim, né? Sempre bom. Verdade, é verdade. A Pela Fé Magistrado falando que até que enfim a advocacia está favorecendo. A advocacia não é fácil não, viu, cara? Eu admiro quem é advogado de verdade. Não o advogado já estabelecido, o cara que tem 40 anos na profissão, não, isso aí beleza. Eu digo o cara que está saindo, está começando, é difícil pra caramba advogar, viu, cara? É puxado. Verdade, verdade. Uhum. O El perguntou se eu sou natural de Sergipe. Cara, eu sou de Maceió. Eu tô no estado vizinho aqui. Sou de Maceió, Alagoas. Mas já me apaixonei por Aracaju. Excelente. Deve dar umas 2 horas de carro, assim, É né? um pouquinho mais, um pouquinho mais. São Tá. 285 quilômetros. Dá umas 3 horas. 3 horinhas e pouco, Uhum. Isso aí. Pô, o caso do Marcelo tá interessante. Ele falou que bateu na trave em Roraima. Marcelo, Roraima foi CESP,
E Roraima aprovou só 45 na primeira fase. Então, assim, era muito difícil passar na primeira fase em Roraima. Nessa aqui, em Sergipe, cara, você já larga meio como favorito, assim, sabe? Se você conseguir estudar bem esses próximos 3 meses, Marcelo, você tá bem para essa prova mesmo, viu, cara? Bem mesmo. Verdade. 3 não. Você já vai ter que emendar o estudo para a segunda fase. Próximos 5 meses aí, dedicadaço para você, assim, cara, pode ser, assim, não sou de querer ficar vendendo falsa ilusão, mas de repente é a chance da sua vida, assim, tá, Marcelo? Você, cara, pensa bem, dá um gás forte esse fim de ano. Pensa mesmo, cara. Pode ser uma Verdade, oportunidade né? incrível para você. A oportunidade é excelente. E, Renério, como você tinha falado a questão de conciliar esse edital com o edital de São Paulo, Ah, boa. estava pensando aqui e eu sempre fui aquele concurseiro que mirava naquilo que estava com o edital publicado. Eu Uhum. pegava ali o edital publicado, dava o gasto total até a data da prova e só olhava para o lado. Lógico que eu ia fazendo outras provas no meio do caminho, mas eu escolhia sempre uma para ser a minha prova principal e ia fazendo essas outras provas, mas meio que de rebote ali, direcionava uma coisa ou outra, sem comprometer a minha preparação principal. E considerando que São Paulo sequer tem edital publicado, eu direcionaria 100% o meu foco para a PGE de Sergipe. E considerando ainda também que PGE de São Paulo é uma prova estadual e que não difere tanto de um provável edital, esse edital de Sergipe não difere tanto de um provável edital de São Paulo, salvo empresarial público, previdenciário público e um direito econômico ali, eu focaria 100% nessa prova de Sergipe e após a prova ou com a publicação do edital de São Paulo, eu acrescentaria esses assuntos extra e direcionaria para São Paulo. Se brincava, a gente vai chegar próximo dessa prova aí de Sergipe ou até passar a prova objetiva e não vai ter nem edital de São Paulo ainda. Então, eu acho que cada coisa no seu tempo, sabe? Dá para conciliar muito bem, não compromete. Tô contigo, tô contigo. E eu tô 100% contigo, principalmente nessa parte de assim, a gente não sabe quando sai o edital de São Paulo. Então você começa a estudar para Sergipe agora. Ah, e se o edital de São Paulo surpreender e sair daqui 15 dias? Aí você repensa a estratégia, pensa ali Isso. como conciliar e tal. Mas até lá, pô, estuda para o que tem. E da mesma forma, e se esse edital de São Paulo não sair, travar, passar 3 meses parado aí? Aí você vai ter deixado de fazer uma prova massa, uma prova interessante, porque estava esperando um edital que demorou para sair. Então você desperdiçou uma chance, né? Sim, sim. Ah, o Ed Lima fez uma pergunta aqui, cara, sobre carga horária de trabalho. Eu acho que deve ser 40 horas na lei aí, né? Cara, eu vi no edital que tá 30 horas semanais, então eu achei até estranho, eu achava que era 40 mesmo. Mas vou bater a real aqui para vocês que carga horária Trabalhar mais agora, né? travou um pouco. Não, você já vai mandar uma CI pro seu chefe falando que você já trabalhou as 30 horas dessa semana, que você já... Já mandei aqui, assim que eu vi no edital, já mandei. Mas eu vou bater a real com vocês aqui. Eu acho que isso de carga horária não é nada que a gente deve se preocupar, porque o que a gente tem que fazer é cumprir nossos prazos, cumprir com nossas obrigações funcionais. Então, carga horária de trabalho é meio que ilusório, sabe? A gente pode ali trabalhar em 30 horas semanais, pode trabalhar em 60 horas semanais, o que a gente tem que fazer é dar conta dos nossos prazos, dar conta dos nossos processos e atender a administração da melhor forma possível. Então, eu acho que isso é bem ilusório. É isso. Aqui na PGE Mato Grosso é 40 horas. Já teve período que eu trabalhei 20 e já teve período que eu trabalhei 60, sabe? Pois é. Isso. Pois é. É assim que funciona. Pois é. Isso aí. Tá. Vamos falar um pouco da legislação local, cara. Porque eu vi que você mandou lá no grupo uma análise que você fez. Dessa vez está maior? Tem leis novas locais? Como é que está isso, assim? Pois é. O último concurso não exigiu tanta coisa. Foram 2 ou 3 questões de leis locais na prova. Uhum. O edital também não estava muito robusto em termos de legislação local ali no conteúdo programático. E esse também não veio com tanta legislação local prevista. Tem alguma coisinha ali em direito administrativo, em constitucional, em previdenciário e em tributário. Não é muita coisa, é menos do que a gente está acostumado a ver em outras procuradorias. E a gente também sabe que o CESP não tem essa predileção toda por encher a prova de questão com legislação local. Então, eu imagino que por haver esse acréscimozinho ali, tem uma lei nova em direito administrativo, tem 3 leis novas em previdenciário e 2 em tributário. Então, eu imagino que deve vir um pouquinho a mais do que na outra prova, a quantidade de questão da prova de legislação local, eu imagino que vem um pouquinho mais, mas nada que assuste, tanto quanto as provas FCC, por exemplo, que traz aquele monte de legislação local. Então,
Eu acho que é importante que vocês leiam a legislação local, mas não é nada que assuste, nada que impeça vocês de fazerem essa prova, ainda que não seja a opção principal de vocês, entendeu? Sim. Tem um tempo a gente fez essa análise, mas assim, já está meio desatualizado porque a gente não colocou as últimas provas aí junto. Mas a CESP cobrava em média 5% da prova era legislação local. Então dava uma média de 5 questões aqui. De fato, assim, é relevante, mas não é impeditivo mesmo. Assim, eu sinceramente sou daqueles de deixar para estudar a legislação local nas últimas semanas, sabe? Para ir com a memória recente mesmo, assim. Não é para você aprender, é para memorizar só, ir lá fazer a prova e esquecer na segunda-feira, assim. Lei local é isso. É isso, concordo, O concordo Valadares 100%. perguntando aqui se dá pra gente pedir hora extra, se dá pra trabalhar mais. Dá não, viu, Valadares? Porque a gente nem bate ponta, não tem que comprovar sua hora extra, velho. Fica só no gogó, ninguém nem acredita e passa a batida e já era, velho. A procuradora perguntou quanto tempo para sua nomeação. Eu imagino que foi vários anos, né, cara? Porque você foi ali o último a ser nomeado, né? Olha só, a minha nomeação foi com muita emoção. Fui nomeado faltando, acho que 15 dias para o final da vigência do concurso. Caralho, Então, o concurso encerrou em março de 2018. Eu só fui nomeado em fevereiro de 2022. Foram quase 4 anos. entendi. E você sabe se nesse concurso já começou a nomear rápido? Tipo assim, os primeiros colocados já foi ali logo na homologação? 100%. Sempre que surgia um cargo vago, o pessoal corria para fazer logo a nomeação. Como é um quadro muito enxuto, cada vacância faz muita falta, sabe? Por isso que vocês estão sendo tão esperados lá na carreira, nos quadros da Procuradoria, porque cada vacância realmente gera um trabalho a mais para um colega daquela setorial que está com aquele cargo vago. Então, sempre que surgia uma aposentadoria ou surgia uma exoneração, o pessoal corria com a nomeação e sempre vinha bastante rápido. Os colegas são muito diligentes, o governo também foi muito parceiro conosco e imagino que vai ser da mesma forma. Entendi, entendi. Essa, assim, quando a administração pública funciona bem, e pelo que você está me falando, parece que a PGE Sergipe, todo lugar tem seus problemas, deve ter seus problemas também, mas me parece que a administração pública aí funciona bem, assim, sabe? Tipo, o Funciona, pessoal funciona. realmente engajado para fazer acontecer. Com Quando é certeza. assim, as nomeações, se não tiver problema político com o governador, saem rápido mesmo, porque como a carreira é pequena, né? Cada um que sai, imagino, cara. Porque pensa assim, se tem 70 procuradores ao todo, então cada setor vai ter ali 3, 4, 5 pessoas, né? Sai um de 4, pô, é muito trabalho a mais, sabe? É muita Tem coisa alguns assim. setores menores, mas tem alguns setores, especialmente os de contencioso, que são maiores. No meu setor, por exemplo, o meu núcleo dentro da coordenação somos 7 e a coordenação como um todo são 15, salvo engano. Mas as coordenadorias consultivas, salvo engano, além do chefe, tem 4 procuradores. Então, realmente, cada vacância faz falta. Então, as nomeações lá sempre correram muito rápido e imagino que vai acontecer da mesma forma. Entendi. Só uma dúvida, assim, cara, bem da prática aí mesmo. Vocês são capilarizados, assim, dentro das secretarias? Tem procurador na Secretaria de Educação, de Infraestrutura e tal? Ou fica todo mundo na PGE e as secretarias mandam as consultas, assim? Atualmente, não existe essa capilarização. Já até houve algumas conversas nesse sentido, mas realmente não tem nada concreto, até porque por ser uma carreira muito enxuta, eu acho que dá meio que impossibilita isso. Então essa capilarização teria que acontecer conciliado a uma ampliação da carreira, o que por hora não está em andamento, né? Por hora não existe nada nesse sentido. Foi o que aconteceu aqui em Mato Grosso. Mato Grosso, nós sempre éramos ali por volta de 60, 70 procuradores, e agora tem 100, 104, sabe? E nomeou bastante, assim, justamente para atender as secretarias, assim. Então, foi muito bom para a procuradoria, porque a gente ganhou muita importância, assim, né? Tipo, eu tenho um colega, até é engraçado, ele faz tudo pro secretário lá. Ele faz, por exemplo, ele já minutou discurso pro cara, assim, sabe? Aí a gente foi tirar a onda dele, né? Falando, não, pô, você faz tudo, você é secretário do cara e tal. Aí ele falou, não, eu quero que ele não consiga nem ir pro banheiro sem minha autorização. Esse é meu objetivo. Pois é, eu acho que isso aí meio que torna a procuradoria tipo assim, traz à procuradoria uma relevância maior ainda e meio Exato. que traz o governo para junto da procuradoria.
O que facilita muito nossos pleitos e ajuda bastante para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente quer, né? Eventualmente um aumento do quadro, um aumento do salário, enfim. Exato. Isso é bem relevante. Às vezes tem um problema interno das procuradorias, porque às vezes a gente fica tão preso dentro da procuradoria que o resto do estado não sabe o que a gente faz, sabe? Aí acha que. Aí começa esse papo, ganha muito e não faz nada e tal. Porra, eu trabalho o dia inteiro, é você que não tá vendo, tá ligado? Mas a gente tá dentro das secretarias, aí todo mundo vê. Aí assim, realmente fica politicamente mais relevante. Não político no sentido partidário, né? Mas no sentido de, enfim, conhecer as pessoas da administração pública. Assim. Com certeza. E eles veem o quanto é relevante que a gente, de fato, esteja presente para que eles não façam, não tomem decisões equivocadas juridicamente, claro, que a gente não exerce qualquer juízo de mérito, a gente exerce competência de análise jurídica, mas eles conseguem enxergar o quanto é relevante a nossa atuação para que a administração pública caminhe de uma forma mais tranquila, né? E eficiente. Isso mesmo. Gabriel, já vamos encerrando aqui para nossa parte final, assim, cara. Você tem um recado aí, cara, para quem tá, enfim, tá de olho nessa PGE-CEGIP, que tá na dúvida se faz ou não, assim. O que você acha? Você tá satisfeito aí com a carreira? Você acha que é um bom lugar para se estar? Cara, sem dúvida, eu estou muito satisfeito. A carreira é muito boa. Os colegas são muito competentes, muito diligentes. A estrutura também é muito boa. Enfim, eu me senti muito abraçado quando eu passei a integrar essa carreira. O estado como um todo é muito bom. A cidade de Aracaju é maravilhosa. Então, com certeza é uma excelente oportunidade. Aproveitem, estudem bem. Esse prazo aí, dentre a edital e a prova objetiva, foi muito generoso. Então, mesmo quem está se sentindo ainda um pouco verde, quem está se sentindo um pouco distante ainda das provas objetivas, aproveite a oportunidade, abrace esse edital, corra atrás, e vocês estão sendo muito esperados por nós, sendo muito bem recebidos. Isso aí. Show de bola, cara. Show de bola. Gabriel, muito obrigado aí pela participação, cara, por todas as informações que você passou aí pra gente. Obrigado pelo convite. Tá certo. Perguntaram aqui se vai ficar no YouTube, depois a gente coloca assim, tá, cara? Provavelmente deve fazer hoje à noite, amanhã cedo, a gente coloca essa live aqui no YouTube. É bom pra quem quer assistir em velocidade mais acelerada aí. Valeu. Brigadão, viu, Gabriel? Valeu. Abração, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.